Oi, gente, seja bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube, o Maismail. Mais uma vez estamos aqui para falar de ufologia. Aqui é o canal que a gente mata a cobra e mostra o pau. Por quê? Porque a gente fala das vivências que a gente teve, né, durante 9 anos com uma pessoa que era canal, que canalizava seres extraterrestres. E aí, antes de as pessoas dizerem, isso é incrível, isso não existe, a gente mostra que não era só a gente que estava em contato com eles, que tinha um monte de gente no mundo inteiro tendo experiências semelhantes. Então, não adianta dizer que é fantasia, isso e aquilo. Eu acho que esse canal, a função dele é fazer você despertar para esse mundo novo, para essa nova ideia de não sermos os únicos habitantes do planeta Terra, conhecermos um pouquinho esses seres, porque através de nós que tivemos 9 anos contato, aí você diz, Maia, mas é contato psíquico, ok. Aí você chega numa tribo que não teve contato ainda com a nossa civilização, pega um telefone celular e fala com a sua mãe de lá. Você vai dizer para o índio que você está falando com a sua mãe. Ele vai dizer impossível, né? Mas você usou um aparelho para isso. Pois bem, essa moça é o que eu posso falar de canal perfeito. É aquela pessoa que não cria, que não entra ideias dela na comunicação. Olha que eu analisei vários canais e analiso até hoje. É difícil. Já encontrei outros, sim. Outros 4, 5 com essa mesma característica e um canal, inclusive, até com mais características. Que com a plena consciência, bastava fechar o olho que ia, por exemplo, andava na casa inteira, digamos assim, que tenha perdido algum objeto. E ela andava com a consciência dela expandida e ela acabava dizendo, olha, tal coisa tá aqui, tal coisa tá ali. Via seres de outras dimensões. Essa foi a única que eu vi, digamos assim, que tinha uma capacidade maior do que essa moça que eu escrevi o livro, né? Contatos Extraterrestres na Amazônia, e que eu também chamo de caso Bárbara. Pois bem, hoje eu vou estar falando para vocês como foi o método de seleção das pessoas que iriam trabalhar para esse ser extraterrestre. Como eu já falei em vídeos anteriores, vou fazer um resumo bem resumido mesmo. Do ano 2000 a 2010, a Terra iria entrar numa área do universo, não só a Terra, todo o nosso sistema solar iria adentrar por uma área do universo ao qual nós éramos os únicos habitantes de todo o sistema solar que não tinha conhecimento disso, não acreditava quando alguém lá de cima falava através de uma canal. E, portanto, eles estavam esperando um impacto muito grande, inclusive nas capas, né, nas camadas, nas placas tectônicas, porque seria como uma lâmpada 110 num bocal 220. A tendência seria não aguentar ao campo e haver muitos desastres naturais. E, de fato, do ano 2000 ao ano 2010, muita coisa aconteceu. As explosões solares foram maiores do que haviam tido durante toda a existência, né, conhecida por nós, medida por nós. Então, muita coisa aconteceu. Pois bem, eles diziam que nós iríamos ter um impacto e para, digamos assim,
que nós pudéssemos ter auxílio deles, eles teriam que preparar pessoas que estavam encarnadas na Terra. Então, eles contataram uma moça que, vamos dizer assim, que nem imaginava que um dia poderia ser canal deles. Fizeram uma proposta. Eu conheci essa moça em 91 e fizemos alguns trabalhos até o ano de 94. No ano de 94, no início de 94, eles falaram que queriam aumentar o número de pessoas, digamos assim, falar para mais pessoas. Nós éramos apenas 3 no grupo. E foi então comunicado para várias pessoas que um ser extraterrestre que havia comunicado determinadas coisas e foi passada apostila para algumas pessoas. Foi lançado o livro com mensagens que ele tinha passado, o livro chamado Missão Terra, Preparando o Ponto Base. E quem quisesse iria abrir, então, as reuniões presenciais com eles. Então, várias pessoas entraram em contato, mas como a sala era pequena, né, só dava 20 pessoas no máximo, então foi selecionada dentre as pessoas que manifestaram interesse, e a partir do dia 3 de setembro de 94, foi dado início a reuniões abertas, porque antes era só do grupinho fechado. Então passou a ter reunião aberta e reunião fechada. Pois bem, durante um ano, todos os sábados vinha o ser extraterrestre Lai, que é esse aqui, ou outro ser, vinha passar algumas informações, respondia perguntas, e muita gente na cidade de Manaus participou. Talvez até algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, participaram também. Só um momentinho, acho que eu... Ar-condicionado. Em Manaus é quente, né? Então tem que ligar o ar-condicionado. Então, tava um pouquinho gelado para mim. Então, o que acontece? Começou essas reuniões, né? Com o pessoal chamada reuniões abertas, e cerca de um ano depois, o ser extraterrestre falou que gostaria de gostaria de convidar algumas pessoas para participar das reuniões fechadas para umas missões, uma proposta de trabalho que eles teriam, que ele daria para a gente, principalmente esse, que era o responsável pela Missão Terra, né? E aí, quase um ano depois, eles falaram o seguinte: nós gostaríamos que vocês elevassem o pensamento até a essência cósmica durante 15 minutos, porque nós vamos fazer umas medições e aquelas pessoas consideradas aptas vão então passar a integrar o grupo fechado e trabalhar diretamente, né, na Missão Terra. Ok, nesse dia tinham 16 pessoas, todas elas, né, no tempo que foi determinado, elevaram seus pensamentos à essência cósmica, que nós chamamos de Deus, e depois tudo bem. Na reunião seguinte, no outro sábado, o Lai então falou que de todos os presentes, tirando eu e os 2 outros, a Canal e o outro rapaz, que já fazia parte do grupo fechado, 3 pessoas haviam sido consideradas aptas ao trabalho, a essa missão que ele iria propor para a gente. Aí só falou isso, né? Ok. Passou, na outra semana, não falou o nome de ninguém. Na outra,
também não falou nome de ninguém. Aí quando nós perguntamos do guia espiritual da paranormal, né, que era canal, por que eles não haviam falado os nomes das pessoas que haviam sido aprovadas, ele então informou que poderia trazer consequências negativas para pessoas que queriam trabalhar com ele mas não seriam aprovadas. Então, mais adiante, né, o Lai informou que não ia dar o nome das pessoas, né, aprovadas, mas que iria fazer da seguinte maneira: todas as pessoas que quisessem participar da missão Terra deveriam, durante aquela semana seguinte, até o sábado seguinte, passar pelas mesmas restrições que o grupo fechado tinha, que é se abster de comer carne, de ingerir bebida alcoólica, evitar lugares com vibração densa e pesada, e deveriam, no dia da reunião, se alimentar de líquidos e alimentos leves, de forma alguma ingerir carne. E então, de todas as pessoas, aí teve gente que não foi naquela reunião e, portanto, não sabia das orientações. Isso eu falando já no próximo sábado. Teve pessoas que estavam na reunião anterior, mas não lembraram de fazer a dieta, né, que ele mandou. De repente comeram carne, beberam, também não poderiam participar. Teve pessoas que estiveram na reunião anterior, mas disseram: eu não quero participar, se é para deixar de comer carne e tal, eu não vou. Então, optaram por não participar. Então, para essas pessoas que disseram, né, fizeram todas obedeceram, né, as novas normas, e realmente queriam trabalhar com ele, foi indicado que no final daquela reunião deveríamos ficar por 20 minutos deitados, né, em estado de meditação, porque a partir daquela semana e as próximas 5 semanas, ou seja, durante 6 semanas, 6 vezes, nós seríamos trabalhados energeticamente para nos adequarmos a trabalhar para ele, né, ou com ele, em prol do planeta Terra. O que acontece? Aí nós combinamos, ao invés de ficar 20 minutos, nós iríamos ficar meia hora. Todas as pessoas, né, que permaneceram, que foram 7, além de nós 3, que já fazíamos parte do grupo fechado, mais 7 pessoas manifestaram interesse e tinham cumprido as solicitações, né? Então, ficamos deitados durante meia hora e todo mundo sentiu agulhas no corpo, alguém mexendo na glândula pituitária, na glândula pineal. Uma das pessoas gemia muito, sentia muitas dores no corpo todo. Inclusive, ela era uma médica. Ela não conseguiu voltar para casa dirigindo quando acabou o tempo, porque ela estava muito... Todos nós voltamos, parecíamos que estávamos retornando de uma anestesia. E foi nesta ocasião que eu vi nitidamente, como se eu estivesse vendo uma pessoa na minha frente, um ser extraterrestre baixinho, da altura mais ou menos de uma criança de 6 anos,
com uma cabeça muito grande, mãos, braços e mãos muito longos, mais longos do que o normal, mexendo na cabeça de alguém. E a impressão que eu tive é que era na minha cabeça, mexendo na glândula pineal, que eu não sabia na época ainda que essa glândula era a responsável pelas nossas conexões, né, com, vamos dizer, com o divino, ou com as conexões com energias elevadas, para quem não gosta de usar a linguagem religiosa, né? Então, ele mexeu na cabeça de muita gente, acredito que tenha mexido na cabeça de todos que estavam ali, inclusive nessa época eu estava passando por uma situação pessoal não muito agradável e depois daquele ajuste eu comentei, né, com o dirigente dos trabalhos que eu estava me sentindo muito mais leve, muito melhor, que havia como sido tirado um peso de mim. E todo mundo sentiu isso. Era como se a gente tivesse assim, apesar de estarmos voltando, parecia que estava voltando de uma anestesia, a gente se sentia muito leve mesmo. E aí, ao cabo, aí tá, no final daquela primeira reunião, nós éramos 7, mais 3, 10. A única que era menor de idade pediu para sair. E eles tinham dito assim, que quem decidisse fazer, deveria fazer até o final, porque já era tudo medido para todo mundo. Ela pediu para sair, então foi orientada que ela durante a semana manifestasse o interesse dela de não continuar e foi liberada, ou seja, tudo bem, ninguém ia obrigá-la a fazer nada, apesar de ter sido alertada que não deveria desistir, mas tudo bem. Ela desistiu, então ficou, além de nós 3, ficaram 6 pessoas. Ok. No final das 6 semanas, então, eles avisaram que não iria mais haver reunião aberta. Porque de 94, de 3 de setembro de 94 até mais ou menos setembro de 95, haviam 2 reuniões. Uma só conosco, né, nós 3 e eles, onde nós adentrávamos outras questões, e uma aberta para todo mundo que quisesse fazer perguntas a ele. A partir daquele trabalho de 6 semanas, só iria haver uma reunião, que era, essas pessoas passariam a integrar o grupo fechado. Aí muita gente falou, poxa, a gente não sabia, se a gente soubesse que iria acabar a reunião com ele, a gente teria até feito, mas é justamente, eles não avisam, né? Não avisaram exatamente para ver quem de fato queria. Só que aí, no lugar das reuniões abertas com eles, foi criada uma reunião com o pessoal da espiritualidade. Então, continuou havendo 2 reuniões, só que na fechada era com os extraterrestres e a aberta com seres do plano espiritual, né? Então, que também passavam informações e tal, e tal, e tal. E, digamos assim, eu vou ficar por aqui, porque como vocês sabem, o livro ele é muito grande, então eu tô, digamos assim, pegando determinados tópicos e informando nas terças e quintas aqui no meu canal, né, que tem muita coisa para passar, porque não só esse caso Bárbara, mas eu fiz, né, pesquisei, fiz trabalhos com outros canais, então eu vou estar passando essas informações para você. Faz o seguinte, se inscreve, se gostou, dá uma curtida, ativa o sino, porque aí quando eu lançar vídeo, aí você vai ser avisado. E outra coisa, você fazendo isso, você contribui para que o YouTube abra outros recursos que
quando a pessoa está começando, eles ainda não abrem, tá bom? Aí vocês me ajudam e eu ajudo vocês, tá bom? Então, curtam, compartilhem com os amigos para trazer mais pessoas para também curtirem, seguir, né, o nosso canal e acionar o sininho para estar recebendo informações. Hoje eu falei sobre a forma que nossos amigos, né, não vou falar como é de outros grupos, eu vou falar do nosso grupo, mais adiante eu vou falar como é dos outros grupos, mas eu primeiro vou terminar, né, de falar o que aconteceu conosco para vocês então terem uma ideia de como é que funciona, para vocês não serem enganados por pessoas que não conhecem os seres extraterrestres, nunca trabalharam com eles, colocam todos na mesma panela, não são, da mesma forma como na Terra tem pessoas boas e pessoas más, tem os que gostam de ajudar e tem os interesseiros. Em todo lugar tem isso. Aqui nós trabalhamos com seres super éticos. A vibração que passava para a gente parecia que era uma vibração de anjo, de Deus. Por isso que eu acho que na Bíblia está lotado de comunicação com seres extraterrestres, mas que as pessoas na época interpretavam como Deus, anjos, etc. Mas isso aí já é uma outra questão, uma live já muito mais adiante, quando vocês já estiverem bem mais amadurecidos com algumas outras questões, vamos dizer assim, mais para quem está começando, ou então mais simples, tá bom? Depois a gente passa para as complexas, mas, por favor, não caiam nesses teóricos da conspiração. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo, tá? Pegando as teorias da conspiração e falando o que há por trás, de fato, daquelas informações assustadoras, que algumas pessoas realmente veem que o sensacionalismo gera curiosidade e aí atacam, abusam dele. Isso não é legal. Lá em cima tem muita gente bacana olhando por nós. Nós somos considerados crianças para eles. Crianças que brincamos com bomba atômica, crianças que se não fosse com a ajuda deles, provavelmente já teríamos acabado com a gente. Tem aí muita informação de eles desativarem armamento nuclear, porque senão a gente já tinha acabado com o nosso planeta, como outras civilizações acabaram com os deles. Tá bom, gente? Beijo no coração. Aguardo você na próxima live. Aciona o sininho, curte e segue a gente.